tarde a todos. Em nome do IEP Paraná, agradecemos o nosso palestrante Paulo Roberto dos Santos, da Zorfatec, diretor. Ele vai trazer um assunto muito importante para a atualidade, que é o impacto da tecnologia 5G na indústria 4.0, né? Então, em nome do nosso presidente Horácio Guimarães, e em nome do nosso diretor técnico Ferruccio Kochinski, agradecemos a presença tanto do Paulo, do Giancarlo, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, Giancarlo Fedalto, né? E todos os demais que estão nos vendo, né? Lembrando que o IEP Paraná tem 4.500 associados. Esperamos que tenhamos bastante engenheiros realmente vendo o nosso evento. No nosso canal do YouTube, iep.pr, nós amanhã lançaremos o link com esse bate-papo, né? Mais um bate-papo aí que o Paulo vai trazer desse impacto da tecnologia 5G. E, por favor, ative o sininho lá no canal YouTube para vocês poderem seguir todos os nossos eventos, né? Então, eu agradeço a atenção e o Giancarlo Fedalto, coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, fará a introdução do Paulo Roberto Santos em relação à nossa palestra de hoje. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Como o Moura já falou, o Paulo Roberto ele é diretor da consultoria de inovações Zorfatec. Ele está, digamos, vai nos apresentar hoje o impacto da 5G na indústria 4.0. São dois temas muito atuais, certo? Eu espero que todos aproveitem bastante. Nós temos, digamos, perguntas, nós temos uma aba chamada Q e A. Então, como vai ser, digamos, o processo do nosso live? Vai ser das 7 horas até as 18. As questões devem ser colocadas nessa aba Q e A. Ok? Eu agradeço. Paulo, você com a sua palavra. Obrigado. Obrigado, Giancarlo. Obrigado, Moura. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês informações sobre essas duas tendências e tecnologias também, uma mescla, né? Nós vamos entender um pouco disso. E já antecipo dizendo o seguinte, né? Minha formação é engenharia industrial mecânica, então eu vou falar de um tema de telecomunicações numa linguagem que todo mundo pode entender. Se eu, como mecânico, entendi, então podemos todos entender. A ideia não é trazer muitos dados técnicos sobre a tele, porque é um tema realmente, se você entrar na discussão técnica, é um tema bastante complexo e bastante extenso, né? E nós vamos procurar traduzir isso de uma maneira que seja acessível para qualquer audiência. Tá? Vou começar compartilhando aqui a minha tela e, desde já, agradecer a oportunidade do IEP de participar e compartilhar esse conhecimento com vocês. Tá? Vamos lá. Aqui devemos estar já todos visualizando a tela, não? Sim, perfeito. Obrigado. Tem uma pequena introdução aqui, só para dizer como é que nós viemos parar aqui, né? A minha formação, como eu disse, engenharia industrial mecânica, e trabalhei junto com Moura, inclusive, durante bastante tempo numa multinacional alemã, onde eu tive a oportunidade de aprender sobre várias coisas, em relação à inovação, desenvolvimento de produtos, gestão ou estratégia de produto, e mais recentemente eu tive contato na própria Alemanha com o tema Indústria 4.0, que começou lá na Alemanha em 2011, né, que foi oficialmente apresentado. E entendendo um pouco esse tema e qual era o impacto que ele poderia trazer para as empresas aqui do Brasil, quando eu me aposentei e me desliguei da Festo, então eu decidi montar uma consultoria especializada em inovação tecnológica. E desde o início da consultoria, nós tivemos a oportunidade, primeiro, de trazer o conceito de demonstradores de indústria 4.0 para o Brasil, que era algo literalmente desconhecido em 2016, 2015. Então, em 2016, na FEIMEC, nós tivemos a primeira construção
de uma linha que foi um demonstrador de indústria 4.0. Para vocês terem uma ideia, nós juntamos nessa linha de produção em torno de 25 empresas, entre elas várias concorrentes, e mais de 150 pessoas para fazer o projeto. Então, já foi a primeira sinalização de que esse ambiente de indústria 4.0 é um ambiente colaborativo, né? Não dá mais para imaginar uma empresa aplicando esses conceitos sozinha. E nós continuamos nessa linha de trazer esses conceitos de indústria 4.0 nos demonstradores que foram usados na ExpoMAF em 2017 e na Feira de Alimentos, na FISPAL, também em 2017. E isso, posso dizer que trouxe uma boa repercussão para o mercado nacional entender o que era a indústria 4.0, e eu acho que esse tema decolou. As agências do governo começaram a se interessar pelo assunto, e o assunto, então, ganhou corpo. Hoje você tem até linha de créditos específicas para a indústria 4.0. Tá? E, mais recentemente, sempre atento a essa questão do que está acontecendo, né, em relação às empresas brasileiras para a adoção da indústria 4.0, eu me deparei com o tema do 5G, porque estávamos aí com consultas públicas abertas, né, e ficou muito claro para mim que a indústria ela não estava, mais uma vez, tão atenta à importância do tema 5G como foi, no caso, o início da indústria 4.0 aqui no Brasil. Também o pessoal achava que era algo muito utópico ou fora do nosso contexto. E, na verdade, depois perceberam que isso está totalmente alinhado com o que está acontecendo, e as empresas, então, começaram a investir e a aprender sobre isso. E agora o 5G é a mesma coisa. Vamos entender um pouquinho por que o 5G é tão importante para a indústria 4.0. Mas eu vou começar repassando um pouquinho o conceito de Industrial IoT e Indústria 4.0, porque nós vamos observar o seguinte, que a essência da Indústria 4.0, ao contrário do que pode ser pensado por muitas pessoas, ela não é automação. Por incrível que pareça, quando a gente fala em Indústria 4.0, a grande maioria acaba achando que Indústria 4.0 se refere basicamente ou quase que exclusivamente à automação. E nós temos uma visão um pouco diferente. Indústria 4.0 está relacionada à informação. Tá? Vamos ver então, nessa sequência, o primeiro ponto é entender um pouquinho. Existe um conceito que foi, posso dizer, o gatilho desse processo de indústria 4.0, que é o Industrial IoT. O que é o Industrial IoT? Se IoT ou Internet of Things diz respeito à internet das coisas de forma ampla, o termo Industrial IoT, ele tira as aplicações que são de cunho de uso pessoal. Então, tudo aquilo que não é de uso pessoal pode ser considerado Industrial IoT. Então, o termo indústria, nesse caso, ele é muito mais amplo, né? Não é simplesmente manufatura que nós estamos falando. Nós estamos falando de indústria como todo o segmento ou toda atividade econômica organizada. Então, o transporte, o turismo, hospitais, escolas, a venda no varejo, logística, tudo isso está dentro desse contexto do industrial. Então, quando nós pegamos Industrial IoT, nós queremos dizer o seguinte: todas as aplicações que são de cunho econômico comercial, né? Ou então cidades inteligentes. E isso, na verdade, é o que está praticamente sendo o gatilho desta quarta revolução industrial. Por quê? Com o IoT, se torna possível coletar dados em praticamente qualquer situação. E é justamente a partir desta coleta de dados que nós vamos ter o tratamento dos dados, ou seja, vamos transformar esse dado em informação,
e vamos transformar essa informação em conhecimento. Nós vamos ver um pouquinho do que acontece nesse cenário, então, onde podemos dizer que dentro desse conceito de indústria 4.0, as bases ou o que faz ela ser diferente, por isso está se considerando uma quarta revolução. O primeiro ponto, o consumidor, ele influencia diretamente no produto. Ou seja, eu posso personalizar o produto. Um exemplo que eu gosto de usar é um ponto de venda que foi criado por uma empresa de cosméticos na Europa, onde a pessoa ela se posiciona em frente a um totem, o totem fotografa o rosto da pessoa e a partir desta informação ele personaliza uma mistura de corantes e de cosméticos, podendo criar uma base exatamente da cor da pessoa. Eu costumo brincar o seguinte, né? Para os meninos isso não faz muita diferença, a gente só vê o resultado aplicado. Agora, quando você fala isso para as meninas, né? Elas falam, poxa, é tudo que eu quero, né? Poder ter uma base exatamente na minha cor de pele. E o legal é que esse processo de venda, quando ele acontece, ele gera então um código, uma identidade para aquele produto que foi criado, que é pessoal, ou seja, é específico para aquele consumidor. Se ele quiser repetir a compra, aí sim basta ele informar esse código que foi criado para ele e ele pode receber esse produto preparado na casa dele. Da mesma forma, e esse dá para dizer a empresa é a Adidas, ela criou um modelo de negócio novo, onde você vai numa loja, numa dessas lojas de esporte, e literalmente mede o seu pé. Mas não apenas as dimensões do seu pé. Você pisa num tapete sensível e ele mede qual é a sua pisada. Ou seja, uns pisam para dentro, para fora. Eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que me parece que tem vários tipos de pisada diferente. E o resultado disso é o seguinte: a partir da informação que é coletada nesse tapete, nessa medição que é feita quando você está na loja, essa informação é enviada lá para a fábrica da Adidas, tá? E eles vão construir um tênis com as dimensões exatas para o seu pé, para proporcionar o máximo de segurança e conforto. Você vai escolher padrões de acabamento ali no totem mesmo, e ele vai construir, que é a parte mais interessante dessa tecnologia, né? Ele vai construir uma palmilha intermediária para se ajustar à sua pisada, usando a impressão 3D. Ou seja, é um produto totalmente customizado, totalmente personalizado. Tá? Então, esse é o novo conceito que vem para a indústria 4.0. E eu digo o seguinte, esse conceito de personalização, ele cabe para qualquer produto que você vai comercializar, ou serviço também, evidentemente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Alguns empresários que eu conversei já ficaram meio chocados. Por exemplo, um da área de limpeza, né? Que eles vendem produtos para limpeza hospitalar, limpeza corporativa. E ele comentou, poxa, mas será que para produto de limpeza? E começamos a conversar, ele falou, pois é, você tem razão. Em determinadas situações, o cliente realmente ele gostaria que eu ajustasse o produto à necessidade dele. Então, é evidente que isso cabe para qualquer situação, né? Imagina um instrumento musical que você faz na medida do músico, para se adaptar perfeitamente ao tamanho, as dimensões da mão, da boca, da altura do próprio músico, né? Então, é importante a gente entender que o primeiro dos conceitos é esse. O consumidor ele vai influenciar diretamente o produto. E daí surge um modelo de negócio novo, né? Que está se chamando C2B. Ou seja, nós tínhamos o B2C, que era o famoso Business to Consumer, era eu produzindo para atender o consumidor direto. Depois nós tivemos o modelo B2B, de empresa para empresa, de business para business.
E mais recentemente, então, surge o C2B, ou seja, é o consumer que está mandando no business. É consumer to business. Por quê? Toda a demanda, toda a produção, ela não vai ser mais empurrada, ela vai ser puxada, porque a personalização atinge uma velocidade tão grande que eu posso mudar o meu modelo de produção. Então, nós estamos saindo da fase da produção em massa e migrando para a produção sob demanda. Além disso, nós vamos ter, para que isso seja possível, né, para que eu consiga produzir sob demanda, nós vamos tratar de produtos que falam com as máquinas. Aí o pessoal vai falar assim, como assim falam com as máquinas, né? Será que o Paulo não se equivocou, não? Sim, os produtos falam com as máquinas. Por exemplo, eu vou começar a produzir um produto de limpeza específico para uma empresa. A embalagem do produto recebe o código, que pode ser um código gravado num RFID, ou seja, numa etiqueta de... Só um minutinho. Esse é o ambiente de home office. Eu também estou com um cachorro aqui. Daqui a pouco os dois começam a conversar, né? Bom, mas vamos lá. Então, a ideia de produto falar com máquina é o seguinte. Imagina que o frasco desse produto de limpeza tem um código gravado, que pode ser um código QR, ou pode ser um código gravado numa etiqueta de radiofrequência, um RFID. Quando ele chega nas estações de envasamento, as estações reconhecem aquele código e fazem a dosagem exata daquela receita para aquele cliente específico. Então, isso vai possibilitar que a linha de produção funcione de forma, aí sim, automática, baseado na demanda do cliente. Nós já temos isso acontecendo com carro, viu? Pessoal que não é assim, não está acostumado com linhas de produção automotivas modernas, o código do seu pedido é o que vai determinar a sequência de montagem, os componentes que são montados e que vão chegar na linha de produção no momento exato que eles são necessários. O que mais que nós podemos constatar aqui na indústria 4.0? A integração do espaço físico cibernético. Pode parecer um tema meio, assim, a palavra é meio estranha, né? Mas, basicamente, nós estamos falando do quê? Agregar equipamentos que têm a sua aplicação física com dados que estão na internet, dados que estão no ciberespaço. Eu acho que ele está bravo aqui. Com isso, então, o que nós vamos ter? A possibilidade de compreender que uma parte da máquina, o próprio produto, uma parte da máquina ou toda a minha linha de produção, ela está presente em dois ambientes. No físico, evidentemente, para que eu possa produzir as coisas, mas eu tenho um modelo criado no ciberespaço ou no ambiente virtual que nós chamamos muitas vezes de gêmeo digital. Ou seja, eu reproduzo não mais só o desenho 3D daquele produto ou daquela linha de montagem, mas eu reproduzo toda a cinemática daquela linha de montagem, todas as características de força, reação, tudo isso aplicado no modelo virtual. E com isso eu consigo simular uma linha de produção, por exemplo. Dando sequência no outro ponto aqui, a comunicação máquina a máquina. E aqui nós vamos ver a importância do 5G depois. Qual é a ideia aqui? É que as próprias máquinas, e aí nós vamos descer máquina no nível do componente. Né? Estamos falando de máquina, como por exemplo uma gravadora, uma máquina de usinagem, mas eu posso estar falando também naquele motor que aciona o eixo da máquina. Ele vai ser inteligente, ele vai ter uma placa de conexão com a rede, e ao invés de eu ter um painelzão de comando, como nós costumávamos ter aqui, até armários de comando, né? O Moura e o Giancarlo devem ter visto muito disso na vida. Ao invés de eu ter um armário de comando,
eu tenho praticamente só a interface homem-máquina lá, um ponto mínimo de montagem, e o resto da inteligência está distribuída nos elementos da máquina. De maneira que o motor, ele não precisa ter lá um centro de controle de motores só para ele. Eu simplesmente mando energia e mando uma informação de como ele deve se comportar. E ele vai se comunicar com outras áreas da máquina, dizendo, olha, eu estou girando em tal direção, a tal RPM, com tal torque, a minha temperatura é essa. Todos esses dados se tornam disponíveis na rede. E as partes da máquina que interagem com ele, leem essa informação na rede e tomam decisão em função de um comando ou de um programa pré-estabelecido, mas principalmente direto de elemento para elemento e numa escala maior de máquina para máquina. Um exemplo bem típico que nós tivemos na aplicação dos projetos aí de demonstrador foi que o robô e a máquina CNC que usinava, por exemplo, eles não tinham intertravamento por entradas e saídas digitais ou analógicas que fosse. Eu simplesmente escrevia numa tabela na rede qual que era a condição da máquina, o que ela estava fazendo naquele momento. O outro elemento, por exemplo, o robô lia que a máquina estava em operação e a porta estava fechada, ele ficava aguardando. Quando a máquina informava que tinha acabado a operação e a porta estava aberta, o robô entrava, retirava a peça e alimentava uma outra peça e avisava para a máquina, olha, já extraí, já alimentei, então pode voltar a funcionar. Isso sem nenhuma interferência humana. Com essa possibilidade de comunicação máquina-máquina, de leitura do que é esperado daquele produto, eu posso usar um conceito de autogestão do fluxo produtivo. Ou seja, o meu sistema que gerencia a fábrica, por exemplo, o próprio MES, que é uma sigla para Manufacturing Execution System, ou seja, é um sistema gestor de fábrica, de manufatura. Ele vai conhecer todas as ordens de cliente que estão lá colocadas no ERP e ele conhece muito bem quais são as características da linha de produção, quais são as máquinas, as capacidades e assim por diante. De maneira que o próprio MES pode determinar qual é o melhor fluxo para a produção. Dessa maneira, o MES é quem vai fazer o planejamento e a programação da fábrica, fazendo com que eu otimize os recursos disponíveis na fábrica em função das características de máquina, das cargas de máquina e do tipo de operação que vai ser realizado. O passo seguinte é a integração horizontal e vertical. O que significa isso? Significa dizer que quando eu tenho o meu processo acontecendo para atender um determinado cliente, imagina-se um fluxo de informação no sentido horizontal, que vai desde a ordem do cliente ou do pedido do cliente, passando por todas as etapas do processo produtivo, até que isso venha a chegar na logística para ser entregue para o cliente novamente. Essa é chamada integração horizontal. Então, as máquinas todas encadeadas se comunicando e as etapas do meu processo produtivo também. E nós temos a integração vertical. O que seria a integração vertical? Se eu olhar para uma organização de uma planta produtiva, eu tenho o chão de fábrica ou os processos produtivos que estão atuantes e gerando informação. Eu coleto essas informações e levo para os níveis de supervisão, utilizando uma escada, utilizando o MES, e a partir daí eu levo para um ERP e para tomada de decisão, ou até para um Business Intelligence, onde eu vou fazer a análise daquele processo e subir a informação na cadeia de comando da empresa. Além disso, nós temos aqui o conceito de Big Data e Data Analytics. O que significa isso? Quando eu começo a coletar informações de muitos sensores no chão de fábrica, eu começo a gerar um volume de dados extremamente grande. Né?
Para nós termos uma ideia, nós estamos falando, por exemplo, de um sensor acoplado no motor que mede vibração, temperatura, aceleração. Ele pode estar mandando 10 informações por segundo de cada uma das grandezas. Se eu tiver numa fábrica tranquilamente aí uns 3.000 motores, já dá para imaginar o volume de dados que eu estou coletando. Mas coletar o dado em si não ajuda muito. Nós temos que fazer o quê? Transformar esse dado numa informação, então é a primeira etapa, eu vou traduzir o dado numa grandeza que faça sentido, e depois eu aplico o conceito de analytics, que é o seguinte, é verificar quais grandezas ou quais variáveis estão interferindo no resultado do meu processo. Um case interessante foi uma empresa que trabalha com borracha, né, um fabricante de pneus. E eles tinham uma máquina que faz o processamento da massa da borracha. Né? Talvez o pessoal do segmento aí conheça, um Banbury. E o que acontecia? Em determinada situação, esse Banbury quebrava. Porque você imagina, ele mexe um volume de massa relativamente grande, 2, 3 toneladas numa batelada. Acontecia que mudava as características da borracha e ficava alguns elementos da máquina não suportavam para atender aquele ritmo de produção. Aplicando o conceito de Big Data e de Analytics, a empresa descobriu o seguinte, o fator primordial que fazia a quebra da máquina acontecer estava relacionado com umidade relativa e temperatura ambiente. E a partir daí, então, eles começaram a compensar esses fatores na formulação da massa, fazendo com que eles assegurassem a massa com a mesma viscosidade em todos os casos. E só foi possível chegar a essa conclusão porque eles analisaram milhões de dados coletados de vários meses seguidos e condições ambientais, inclusive. A partir daí, eles conseguiram fazer essa análise. Então, uma das aplicações mais comuns para Big Data e Analytics está sendo justamente na área de manutenção, né? Trazendo um conceito novo aí de manutenção prescritiva. E é evidente que o ser humano passa a ter um novo papel, como um elemento criativo e gestor de recursos. E aqui eu já deixo um parênteses, né, para algo que está vindo, também me surpreendi quando eu tomei contato com isso, que é o conceito de indústria 5.0 e sociedade 5.0. Eu acho que isso vai ficar para uma outra conversa que nós podemos ter aí no Instituto de Engenharia. Mas, enfim, o ser humano ele passa a ser novamente o centro de atenções. Não mais somente a produtividade e a lucratividade, mas a condição do ser humano nesse ambiente. Dando continuidade, então, o que a gente pode dizer que está acontecendo hoje, né? Que está sendo estabelecido um novo paradigma industrial com a indústria 4.0. Qual que é esse novo paradigma? Primeiro, orientação a serviço. De forma bem clara, se você fabrica um equipamento, né? E aí é interessante, isso acontece com muita frequência nas reuniões que eu faço com alguns empresários, alguns executivos, principalmente os fabricantes de máquinas e equipamentos, né? Eu falo para ele, você sabia que o cliente detesta a tua máquina? E eles arregalam os olhos e dizem assim, como assim? Falo, não, o cliente só compra a tua máquina porque ele não consegue comprar o resultado dela diretamente. E aí a gente começa a conversa a respeito do que é orientação a serviço ou internet voltada para serviço nesse novo ambiente. Tudo aquilo que nós fornecemos, na verdade, eu posso converter em serviço. Se você imaginar por exemplo, um compressor, né? Isso já está acontecendo até na prática. Interessa para o cliente uma máquina que tem um motor que aquece, faz barulho, vibra, tem hora que vaza e polui e tudo mais? Não. O que o cliente quer consumir?
ar comprimido, limpo, a uma determinada pressão e uma determinada vazão. Se eu conseguir fornecer isso para ele, ele vai me pagar por isso. Aí entra a internet de serviços, né? Porque como que eu faço para cobrar ar comprimido, metros cúbicos de ar comprimido a uma certa temperatura, umidade e pressão? Simples, eu meço. E para medir, o que eu faço? Eu coloco os sensores, ou seja, aplico a IoT diretamente no ponto de consumo. Consigo fazer a medição. Outro conceito é rastreabilidade. A capacidade de eu localizar meu produto não só durante o processo produtivo, isso acontece facilmente já com o carro, mas um pouco além. Quando o cliente está usando o meu produto, eu consigo saber como o cliente está usando o produto. O exemplo mais comum que nós temos são os laptops, como esse que eu estou usando, ou o celular. A empresa fabricante do equipamento, ela sabe que o meu computador está ligado, está conectado na internet, está ligado o dia todo, está rodando N programas, a CPU está com tal ocupação. Esses dados são disponíveis para eles. Tá? Da mesma forma que o celular, né? Hoje as empresas que fornecem serviço celular conhecem melhor a nossa vida do que a gente. Descentralização. Aqui mais rápido. Lembra que eu falei que as máquinas vão conversar com máquinas e inclusive no nível dos elementos de máquina? Essa é a ideia. Eu deixo de ter aquele formato de um controle central e passo a ter inteligência nos menores elementos. De maneira que quando eu troco um motor pelo outro, esse motor conversa com os outros elementos da máquina e a máquina se ajusta para esse novo produto que está sendo usado, para esse novo motor. E a consequência disso entra aqui na modularidade. Se eu tenho essa possibilidade de descentralizar, eu posso inserir ou retirar operações do meu processo produtivo sem ter que reprogramar o processo inteiro. Porque as máquinas conversam entre si, eu posso, por exemplo, tirar uma gravadora a laser e colocar uma gravadora a jato de tinta. E o processo vai reconhecer que a partir daquele momento não é mais uma gravadora a laser que está atuando ali. E pode ajustar o restante do processo para que esse novo equipamento seja melhor, tenha mais produtividade, seja melhor utilizado. A capacidade de operação em tempo real. Evidente, com tudo isso conectado, eu posso tranquilamente acessar os dados da minha produção. Agora, vou ser franco para vocês, isso ainda é uma realidade longe da grande maioria das empresas. Nós, infelizmente, temos as empresas muito desconectadas. O conceito de manutenção prescritiva, basicamente é o seguinte: no passado que eu tinha manutenção corretiva, quebrou, conserta. Depois eu entrei com a manutenção preventiva. Olha, a cada 3 meses dá uma passada lá, dá uma olhada, porque aquele negócio costuma quebrar. Depois eu entrei com a manutenção preditiva, levava em conta os fatores de uso e calculava, fazia uma estimativa de quando os elementos críticos da máquina poderiam falhar. A prescritiva, ela faz isso, mas ela faz isso considerando as variáveis em tempo real. Olha que maravilha. É como se eu estivesse calculando preditiva continuamente. Isso vai fazer com que eu entenda o comportamento do meu processo produtivo, das minhas máquinas, e com isso, então, eu possa fazer um planejamento de quando eu faço a intervenção para manutenção, gerando o que a gente fala de disponibilidade integral dos equipamentos. O equipamento, toda vez que eu precisar dele, ele vai estar disponível. A virtualização, comentei há pouco, que é o conceito de você ter o gêmeo digital, ter uma representação virtual do produto, das operações do próprio processo, que não é mais só aquela representação gráfica tridimensional, e passa a ser uma representação que leva em conta outros fatores físicos, né, de funcionamento, velocidade, força, pressão e assim por diante. E por fim, mas não menos importante, mobilidade. O que acontece? Se eu estou pensando numa fábrica, ou numa linha de produção, ou numa parte de um processo,
em que eu posso ter a modularidade, retirar e inserir elementos, é importante que eu tenha condições de acompanhar em qualquer lugar que esteja o que acontece no processo produtivo. E aqui nós não falamos apenas da supervisão, mas nós falamos inclusive de elementos que passam a fazer parte do ambiente de produção ou do ambiente industrial, como robôs autônomos, por exemplo. Hoje, os robôs autônomos já fazem entrega para as linhas de produção, para as linhas de montagem, sem a necessidade de um operador. E para isso ele conta, então, com o recurso de conectividade móvel, e isso tem muito a ver com o que nós vamos falar sobre o 5G. Agora, nós caracterizamos a indústria 4.0, ou seja, já deu para entender que nesse cenário a informação é essência, ou seja, quando alguém for na tua empresa e oferecer simplesmente soluções de automação, pensa muito no que você vai fazer com a informação, como ele vai te proporcionar informação. Senão, você vai simplesmente estar automatizando. Em algumas empresas eu digo, automatizar a gente já fazia desde a década de 60, né? O que nós estamos fazendo agora é atribuindo inteligência ao processo. Pensa sempre em informação. É isso, na verdade, que vai definir se uma empresa é 4.0 ou não. E quando a gente fala em informação, é informação dentro e fora da empresa. Como o cliente usa o produto, como o meu fornecedor está conectado com o meu processo produtivo e assim por diante. Bom, agora vamos falar um pouco, então, da própria tecnologia 5G, caracterizar ela um pouco. Esse gráfico mostra um pouco a evolução, né? Nós tivemos lá a segunda geração de telefonia celular, ela cuidava basicamente de voz e mensagens de texto, SMS. Depois nós tivemos a evolução para o 3G, que ele passou, além do texto e de voz, a dar acesso à internet. Eu podia navegar na internet. Quando entrou o 4G, se tornou possível trafegar vídeo por essa rede, fazendo com que, além do texto da internet, eu tinha também o vídeo. A nova geração, ela vai muito além disso. Então, nós dissemos o seguinte, primeiro, o 5G, ele não é uma solução de rede voltada para a telefonia celular apenas. Nesse caso, a telefonia celular passa a ser uma consequência. Porque até o 4G, nós tínhamos praticamente resolvido todos os problemas de conectividade do ser humano. Eu assisto vídeo, faço conexões de vídeo, onde eu esteja, posicionamento, assisto filme, faço muita coisa. Então, para que vai servir o 5G? Basicamente, para conectar coisas. Então, essa rede, ela está crescendo já muito, baseada na conectividade entre coisas. Se vocês se lembrarem, eu falei agora há pouco da conexão dos sensores que estão lá na linha de produção, né? Se você olhar o volume de dados trafegado, uma conexão Wi-Fi, por exemplo, já não suporta aquele volume de dados. Isso vai fazer com que a tecnologia 5G seja demandada, seja utilizada nas empresas. Aqui nós temos uma visão de como está caracterizado o 5G e o que era o 4G aqui, as redes LTE. Latência. Né? Latência é talvez aí o que mais chama a atenção de todo mundo, né? Porque é o tempo que a rede vai demandar para aceitar um comando e dar um retorno. Nós estamos falando aqui em 1 milissegundo, contra de 10 a 20 milissegundos que eu tinha antes. Tá? Eu até peço perdão para os engenheiros eletricistas ou pessoal de telecomunicações que esteja assistindo. Eles vão falar, Paulo, você arredondou demais a conta aí. Mas é porque senão não dá para todo mundo entender. Né? Me perdoem nas simplificações aí. A velocidade da rede. Nós estamos falando em 10 gigabits por segundo por conexão. Quanto nós trabalhamos aqui no 4G na faixa de 100
megabit por segundo. Aqui nós estamos falando uma escala de 100 vezes. A quantidade de conexões que eu consigo, ou seja, o adensamento, quantos elementos eu consigo colocar num único nó. Tá? Eu estou falando aqui de 1.000 ou melhor, de 1 milhão por quilômetro quadrado. Aqui eu estou falando de 10.000 por quilômetro quadrado. Nós vamos ver a importância disso no ambiente industrial depois. Mobilidade. Eu consigo estar, por exemplo, num trem de alta velocidade e eu não perco a conexão. No 4G, se eu estiver num trem de alta velocidade, eu já perco a conexão. E uma outra atribuição fantástica da rede 5G é o conceito de slicing, né? Ou do inglês fatiamento. O que significa isso? Eu consigo, através de uma única estrutura física de antena, ou seja, numa única banda, eu consigo fatiar em várias redes diferentes, redes virtuais diferentes, e atribuir a cada uma dessas redes uma particularidade ou uma característica que melhor atende determinadas aplicações. Coisa que no 4G era só por IP, eu não conseguia fazer isso. Então vamos lá, né? A característica mais impactante é a chamada baixa latência, ou seja, eu vou responder de forma muito rápida. Para a gente ter uma ideia o que é essa baixa latência, vamos imaginar o seguinte, que eu tenha um sistema de inspeção por imagem, tá? Que o pessoal chama de sistema de visão, né? Computadorizada. Esse sistema de visão, ele coleta a informação, manda essa informação para ser processada na nuvem e toma uma ação em função do que ele leu. Se isso estiver numa esteira, eu não consigo fazer uma aplicação industrial segura, a menos que eu tenha uma conexão do tipo 5G, que é uma conexão que vai me dar velocidade suficiente e baixa latência suficiente para que eu consiga responder, ler, capturar a informação, processar e responder no tempo necessário para um processo produtivo. Tá? Para vocês terem uma ideia como isso é relevante e a que nível nós estamos nos referindo, foram feitas algumas cirurgias robóticas, onde o paciente estava num país, na verdade, num continente, e o médico operava a partir de outro continente. Foram feitas aplicações conectando China e Alemanha, foram feitas aplicações conectando Inglaterra e Estados Unidos. Imagina você com um paciente e o médico podendo operar remotamente, devido ao tempo de resposta ser mínimo, ou seja, praticamente opera em tempo real. E por que é importante essa informação? De ter uma velocidade de resposta inferior a 5 milissegundos. Porque o cérebro humano vai levar em torno de 10 milissegundos para processar uma imagem. Ou seja, a rede deixa de ser o gargalo nesse processo de cirurgia remota, por exemplo. E passa a ser, evidentemente, compatível com o tempo de resposta do ser humano. Ainda, com a possibilidade de fatiamento, né, aqui tem alguns termos mais técnicos para o pessoal que gosta, numa única RAN, ou seja, Radio Access Network, que é a própria estrutura, a gente fala assim, é sem fio, mas continua usando o meio físico. Tá? Transmissão eletromagnética continua sendo um meio físico. Tá? Onde, através de uma única RAN, eu consigo estabelecer diferentes tipos de rede. Por exemplo, essa URLLC, ou Ultra Reliable Low Latency Communication, é a comunicação ultra confiável e de baixa latência. O exemplo que nós demos aí no processamento de imagem, ou melhor, até no processamento de uma cirurgia remota. Ou então, Enhanced Mobile Broadband. São redes onde o uso de dados é muito intenso, ou seja, eu coleto muita informação.
por exemplo, o caso de processamento de imagem. Nós temos já mineradoras que literalmente analisam o que vem na esteira com processamento de imagem. Numa aplicação convencional, eu não conseguiria fazer o processamento remoto dessa informação. Já utilizando uma rede 5G, eu consigo. E o terceiro tipo de perfil de rede que eu posso construir é esse Massive Machine Type Communication. O que significa isso? Onde eu tenho uma densidade muito grande de, tecnicamente chamado terminais, que, por exemplo, poderiam ser módulos de IoT, sensores de IoT conectados lá, medindo temperatura dos motores, né? O pessoal que é mais da área de produção, dá para imaginar uma injetora de plástico. Você pode colocar sensor em várias situações ali. Imagina que você tem um parque com 30 injetoras, nós estaríamos falando em certamente uns 3.000 sensores conectados. E uma aplicação convencional, mesmo com Wi-Fi, não conseguiria cobrir uma quantidade tão grande de elementos, e nem tampouco o 4G me permitiria cobrir tantos elementos assim. Já numa rede 5G, uma das características é justamente essa. E graças a essas características aqui, nós podemos dizer o seguinte: dentro do conceito do 5G, vai ser muito importante nós trabalharmos com o conceito de rede privativa 5G. Ou seja, eu posso ter na minha empresa, e isso já está acontecendo no Brasil, tá? É algo que já começou a ser aplicado, a Vale está aplicando, a São Martinho, uma usina, também já está aplicando, que faz usina de álcool e açúcar, né? E eles criaram, então, uma rede 5G privativa, ou seja, somente os elementos habilitados por mim vão participar dessa rede. Qual é a importância da rede privativa? Segurança, estabilidade, disponibilidade, nível de serviço. Ou seja, o que trafega pela rede são dados do meu processo produtivo, são dados muitas vezes sensíveis e não me interessa compartilhar. Eu não quero que essa informação trafegue pelos computadores de uma operadora de telefonia celular, por exemplo. Eu quero que esses dados fiquem só no meu domínio, por uma questão de segurança do próprio negócio, assim por diante. Por outro lado, se você for contratar, por exemplo, serviço de telefonia celular público, você não consegue ter disponibilidade 100% 24 horas por dia. Não, nenhuma empresa assume esse compromisso com você em contrato. Já se você tem uma rede privativa, você pode ter uma arquitetura de rede que assegure 100% de disponibilidade, fazendo com que teus processos não venham a parar. E aqui nós temos alguns exemplos de como essas redes vão interagir com o ambiente industrial, né, que vai estar trabalhando com várias nuvens, ou seja, eu vou conectar, depende do tipo de serviço que eu vou demandar, eu vou conectar esse serviço numa nuvem de um especialista, por exemplo, em manutenção. Então, os meus sensores estão conectados na minha rede privada, e essa informação eu transmito depois para um processador ou para um especialista em manutenção que está em nuvem. A mesma coisa com qualidade. Eu posso ter um especialista em qualidade analisando os dados, né, que eu vou disponibilizar. E evidente que a minha fábrica ela vai ter a configuração conforme a minha conveniência. Então, pode ser que em alguns lugares eu coloque aplicações onde eu tenha baixa latência. Em alguns casos, eu vou trafegar um grande volume de dados. Em alguns casos, eu vou ter uma quantidade muito grande de elementos conectados, sensores e atuadores conectados em rede, por exemplo. Tá? É justamente aí que entra o sentido do 5G para a indústria 4.0. 4G não vai me atender isso, com essa configuração.
E o 5G, quando nós olhamos com a potencialidade dessa tecnologia, ela está muito mais voltada para atender o ambiente de negócio do que o ambiente pessoal. Então é importante eu pensar o seguinte: eu tenho uma planta e vou pensar numa infraestrutura para conectividade, para uma vez que eu quero levar a minha empresa para a indústria 4.0. O que eu tenho que pensar é isso: será que a minha infraestrutura de comunicação já é adequada? Ou será que eu tenho que pensar no formato de uma rede 5G ou equivalente? E o detalhe, eu posso ter redes 5G fechadas internas ou células dentro de um ambiente restrito. Isso a Anatel está discutindo como fazer a concessão, porque a ideia seria a seguinte: eu crio pequenos polígonos, ou seja, pequenas redes, dentro de uma área que não gera interferência em outras. É mais ou menos o que a gente faz com o Wi-Fi hoje, tá? E com isso, então, eu poderia criar redes privativas dentro do ambiente de uma fábrica, de uma mineradora, de um laticínio, de uma fazenda, sem comprometer a segurança, sem comprometer o desempenho da minha rede. Quais são, então, esses grandes benefícios que nós podemos encontrar na rede 5G aplicada à indústria 4.0? A segurança intrínseca, ou seja, a própria arquitetura da rede já vai ser muito mais segura para que eu não tenha elementos estranhos ao meu processo ou à minha empresa conectados nessa rede. A confiabilidade para missão crítica. Por exemplo, eu posso fazer o controle de repente, de um elemento de segurança com a rede 5G, dada a confiabilidade da rede. A cobertura, ela é invasiva, ou seja, ela consegue acessar todos os pontos da minha empresa, muito melhor do que eu tenho hoje, por exemplo, com o Wi-Fi. O desempenho da rede é perfeitamente previsível, eu consigo saber exatamente qual é a resposta, como a rede vai se comportar. Alta capacidade multiusuário. Essa é uma característica bastante importante. Imaginem quantos sensores eu posso ter, por exemplo, numa mineradora. E eu quero conectar todos esses sensores para poder ler e atuar no meu processo de forma rápida e segura. E a mobilidade, evidentemente, é inerente à arquitetura de uma rede 5G, onde eu vou poder me deslocar e, principalmente, minhas máquinas vão poder se deslocar, que é algo que nós precisamos nos acostumar. As máquinas não serão mais fixas. Essa semana ainda assisti um vídeo de um robô montado em cima de um robô colaborativo, como se fosse um AGV, né? E esse robô ia até uma estação, fazia um trabalho, depois ia em outra estação, fazia outro trabalho, ou seja, é uma estação de trabalho móvel. E isso vai se tornar cada vez mais comum. Aqui, só para a gente resumir, os benefícios do 5G, então, para uma fábrica inteligente, né? O desempenho ou a performance aqui, ele segue uma classe de performance de telefonia móvel ou de rede móvel, não mais só de telefonia, evidentemente. Eu posso expandir a minha rede ou flexibilizar a arquitetura da minha rede. Eu posso escalar a minha rede sem fio. Imagina os ganhos, né? O quanto eu economizo de cabeamento só na infraestrutura de cabos se eu utilizar uma rede dessa. A interoperabilidade e a integração já são praticamente inerentes ao conceito do 5G. A segurança da infraestrutura físico-cibernética, inteligência e autonomia, ou seja, eu consigo prover uma infraestrutura digital para a minha planta toda, de forma, inclusive, autônoma. E só para a gente finalizar, indústria 4.0 significa muito mais que automação. A informação é a base da indústria 4.0. A conectividade será a chave para o acesso à informação do chão de fábrica e de processos.
Então, mais uma vez, quando nós falamos em uma indústria 4.0, nós estamos falando em uma empresa muito conectada. Não necessariamente toda automatizada. Olha que interessante. Eu posso ter, por exemplo, e foi o caso de uma empresa que nós atendemos, um processo de confecção. Hoje, o processo de confecção depende muito de operador. Porém, a informação chegava para a costureira ou para o costureiro naquele ponto de trabalho, automaticamente ele lia, a própria máquina lia a etiqueta do produto e sabia que tipo de ponto ele deveria usar para fazer aquele fechamento ou aquela costura e fazia a integração, então. E, no entanto, o processo é manual porque é um processo de costura. Ou seja, eu não preciso falar só em automação, mas notem bem que o que valia aí era a integração, os dados chegando. Agora, quando a gente pensa num nível de integração de dados muito maior, com um número muito maior de elementos, o 5G vai ser a solução técnica para viabilizar isso. E, lógico, a utilização de redes públicas pode oferecer risco ao negócio, do ponto de vista de disponibilidade, segurança, etc. E o 5G, o que nós dissemos, ele, na verdade, vai ser uma das tecnologias que vão habilitar toda essa coleta de informações do ambiente da indústria 4.0. Obrigado pela atenção. E eu imagino que nós vamos começar uma sessão de perguntas agora, né, Moura e Giancarlo? Estou à Exatamente. disposição. Ok. Primeiro, parabéns pela apresentação, Paulo. Ficou bem clara, num português muito simples de entender, né? Realmente fiquei até arrepiado em coisas aqui que realmente essa rede possa fazer, essa tecnologia, mais do que uma rede, né? Exato. Principalmente a questão do fatiamento, né? Que você comentou de uma maneira bem clara, né? E uma pergunta, não sei se você teria resposta para isso, né? Hoje nós vemos aí uma guerra muito grande entre a China e os Estados Unidos, envolvendo aí a tecnologia, né? E obviamente baseado em que você mostrou, né? Que nós vamos usar isso para conectar coisas, né? É uma Exato. IoT geral que hoje nós temos dentro da fábrica a possibilidade, obviamente, de fazer essas conexões e com essa mobilidade, né, nós poderíamos estar acessando essas informações, né? Existem diferenças de tecnologia entre os dois países, bem parecido, e por que tanta briga? Na verdade, a briga está em cima da segurança da informação. Tecnicamente, as empresas têm soluções que têm um desempenho próximo ou muito parecidos, tá? No entanto, existe uma questão muito séria a respeito de você vai trafegar os dados de toda uma sociedade por um equipamento e você não sabe se esse equipamento vai ser acessado por outras pessoas ou não. Eu não sei se vocês acompanharam a origem dessa discussão toda. Né? Uma empresa, eu estou tentando lembrar, se eu não estiver enganado, foi a Oracle. Se eu errei o nome da empresa, me perdoem. Tá? Ela estava adquirindo uma pequena empresa nos Estados Unidos, que fazia umas soluções de hardware. Né? Quando é feita a aquisição nesse mundo de tecnologia da informação, o pessoal faz auditorias para saber o nível de segurança ou não dos equipamentos. E durante esse processo, eles identificaram que havia, em um dado momento, uma porta que se conectava externamente sem estar prevista no projeto. Aí eles navegaram um nível abaixo e foram tentar entender o que estava acontecendo. A placa desse produto, né, era montado na China e era inserido um elemento que não fazia parte do projeto original, e esse elemento abria uma conexão com a internet. E essa informação, então, ficava disponível para quem tinha mandado colocar esse chip no circuito.
Foi daí que começou essa confusão, essa guerra dos Estados Unidos com a China a respeito da tecnologia de comunicação 5G. Por quê? Imagine que você tem Smart City, hospitais, produção, tudo trafegando informação de como se faz, em que volume se faz, em que velocidade se faz. E essa informação se torna disponível para alguém que você não quer que tenha acesso. E daí surgiu, então, toda essa discussão, esse risco. Não estou dizendo que a marca A ou B faz ou deixa de fazer isso. Estou dizendo o motivo da preocupação. Né? Então, quando as empresas compreenderam a seriedade do assunto, elas colocaram um foco muito grande nesse conceito de rede privativa. Por quê? Aí eu tenho pleno domínio de que aquilo está isolado, ou seja, eu sei o que vai ou não vai sair de dentro da minha empresa. Eu tenho como controlar isso. Se eu utilizar isso numa rede pública, por mais que você vá falar assim, não, eles têm um contrato de se alguém pode ter acesso à informação. Tá? Então, Então, me daí que fala, surgiu. Paulo, a memória, me parece que no Netflix tem uma retrospectiva, tem um programa mostrando esse engenheiro chinês que fez isso, né? E ficou acuado em relação até o Partido Comunista, ele acabou se matando, né? Ele cometeu suicídio pela situação específica dessa camada que você acabou de falar, né? Lá eles Exato. mostram claramente o que aconteceu e as consequências disso, porque ter o controle sobre isso significa ter o controle estratégico, não só bélico, né, mas de um país inteiro, que você pode Exato. simplesmente apagar toda a conectividade de uma cidade, deixar ela no escuro, etc. Né? Ou roubar informações sensíveis mesmo, né? Saber o quanto aquela economia está crescendo, quem está fazendo a economia crescer, né? Em que direção os carros circulam. Dá para imaginar o absurdo que é, né? É, é, talvez as pessoas não estejam tão conscientes do quanto nós nos tornamos vulneráveis em função da dependência dos equipamentos, principalmente de IoT. E as empresas, poucas, eu diria que só as mais organizadas, elas têm a chamada governança de TI, né, que procura aplicar conceitos e boas práticas para ter uma visão mais ampla do impacto do vazamento de informação e assim por diante. A grande maioria de empresas médias e pequenas, né, a gente costuma brincar que o servidor está no banheiro e o roteador é caseiro, essas estão totalmente vulneráveis. Então, e o governo americano ele tem uma tremenda preocupação com isso. Eu diria que nós deveríamos ter também, né? Porque pode ser que você esteja, por exemplo, desenvolvendo alguma coisa que seja estratégica para você ou para a economia local e você não sabe quem tem acesso a essa informação. Sim, se o WhatsApp já tem esse nível até de conectado com o GPS, redes sociais, saber todos o banco de dados teus, imagine numa tecnologia 5G. A BMEC está perguntando, Paulo, o seguinte, parabéns aí pela apresentação. Você podia Obrigado. explicar um pouquinho mais essa questão de uma mesma antena ter o fatiamento, vamos dizer, desse sinal, e nesse sinal que você comentou, características diferentes entre eles? Sim. Imagina o seguinte, eu vou dar exemplos que são bastante simples de entender, porque também, como eu disse, eu não sou especialista em tele, né? Mas, basicamente, nós criamos nessa rede vários canais virtuais. Quem utiliza ou já utilizou VPN no computador vai saber do que eu estou falando. Quando você cria a VPN, olha a sigla, Virtual Private Network. Ou seja, você cria um túnel criptografado de ponta a ponta, e esse túnel, então, ele se torna um canal seguro para você transmitir informação do seu notebook, do seu laptop, para a empresa que você trabalha. Tá?
de forma parecida, essa rede pode ser dividida assim. Eu crio canais virtuais e digo assim, a prioridade desse canal é velocidade. A prioridade desse canal é número de usuários. Então, a forma com que eu vou disponibilizar o sinal, a frequência com que eu vou ler os terminais, tudo isso vai determinar se é um canal para um grande volume de dados, se é um canal para alta velocidade ou se é um canal para um grande número de elementos. Basicamente, ajustando os parâmetros de varredura dos terminais, de acesso dos terminais. O pessoal mais técnico, né, talvez possa explicar melhor esse ponto. Eu não quero chegar nesse nível, porque senão vai confundir todo mundo. Mas imagina o seguinte, eu posso ter elementos que eles aguardam a vez para falar. Então, é como se a rede passasse, como nós estamos aqui nessa conferência, né, cada um espera a sua vez para falar. Essa é uma configuração de rede. Eu posso ter uma outra configuração de rede que, se eu tenho alguma coisa para falar, eu interrompo e falo. Tá? Então, isso determina as características dos diferentes fatiamentos que eu tenho. Evidente, tudo isso embasado em protocolos que foram testados, desenvolvidos, extremamente seguros e extremamente complexos também para se desenvolver, mas que para o usuário é transparente. O que interessa para o usuário? Eu vou caracterizar essa rede para ter velocidade. Eu vou caracterizar essa rede para ter um grande número de participantes. Ou eu vou caracterizar essa rede para transmitir grandes volumes de dados. Imagina que eu tenha, por exemplo, o controle de uma máquina de usinagem, isso vai se tornar perfeitamente possível, né? Que o programa da máquina está rodando na Alemanha e a execução está rodando no Paraná. O que possibilitaria isso? Eu fabricar uma peça de reposição no Paraná de uma máquina alemã sem eu abrir o desenho da peça. Porque eu não estou mandando um programa CN lá para a máquina. Eu estou mandando o comando específico para a máquina em tempo real. Então, essa é uma das características que fazem com que eu possa me interessar por uma ou por outra tipo de rede, né? Não sei se deu Bacana. para entender ou se eu confundi muito. Não, perfeito. O ano passado, no Vale do Pinhão, que é tipo um Vale do Silício aqui em Curitiba, que o Rafael Greca, o prefeito, criou, ele trouxe o executivo da Huawei, né? E esse executivo, acho que foi em março do ano passado, ele mostrou algumas tecnologias, vamos dizer, algumas aplicações de tecnologia 5G. Mostrou a parte de ordenhamento das vacas, 20, 30 mil vacas, né, sendo ordenhadas com características, com fatiamento diferente, ou seja, todas as informações de sensores dessas vacas, 4, 5 sensores por vaca, né? Temperatura do leite, quantidade de gordura desse leite, né? Isso. Vazão desse leite saindo por vaca, etc. Eles mostraram isso, mostraram também a parte de estufa, né? Então, dentro de uma estufa, eles plantando, né? Colocando várias plantas, tudo na vertical, né? E fazendo um controle de umidade, controle de temperatura interna, controle de água, ou seja, estou irrigando na quantidade certa, inclusive alguns sensores medindo o crescimento dessa planta. E isso tudo usando a tecnologia 5G. Achei muito interessante isso. Uma aplicação bem interessante para 5G também foi feita em Porto, para logística de containers e cargas no porto, onde você tem os operadores de guindaste todos em uma sala com ar-condicionado, sem precisar de subir e operando o guindaste em tempo real. Isso é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Aqui no Brasil mesmo já existe pelo menos uma mina que está sendo operada, olha que interessante, com caminhões autônomos. O pessoal talvez não fale muito, porque depende da interpretação que se dá, pode ser polêmico, mas já opera caminhões autônomos com uma rede 5G, tá, privativa.
Sim, sim. Eu vi, inclusive, esse vídeo. Giancarlo, perguntas, por favor? Só uma consideração, exatamente pegando aquele exemplo que o Paulo falou sobre usinar uma peça de um comando da Alemanha. Realmente, como ele colocou também, a questão de segurança. Eu fico imaginando um hacker invadir só para brincar e acabar, digamos, estragando uma produção inteira. Então, isso acho que é um fator que nós temos que realmente pensar muito bem na segurança dessas linhas novas de transmissões. Ou alguém entrando no exemplo passado, Paulo, nós mostramos aqui no nosso canal IEP Talk aquele software Ignition, que é um software americano, e esse software faz a conexão do IoT, ou seja, as duas pessoas que fizeram a operação estavam nas suas casas, em regime de home office, entraram dentro da indústria e fizeram vários controles pneumáticos, hidráulicos, né, elétricos dentro de uma planta industrial. Por exemplo, numa operação dessa de um porto, né? Imagina alguém soltar a carga no meio do deslocamento. Sim. Pode matar alguém, pode causar um prejuízo financeiro enorme. Operação 5G está se cogitando bastante para a operação de automação de redes elétricas. Né? O pessoal que os engenheiros eletricistas devem saber bem do que eles estão falando, que é você simplesmente rearmar um disjuntor que caiu porque deu uma descarga próxima, custa muito caro. Não só o custo da equipe para se deslocar e fazer toda a manobra, mas também da região que ficou sem energia, né? Porque isso cortou o fornecimento, você tem que pagar por isso. E estão se utilizando muitos sistemas de reacoplamento automatizado ou com acionamento remoto. E a ideia, então, é fazer toda essa automação de redes baseado na tecnologia 5G. Maravilha. Giancarlo, perguntas? Não tenho nenhuma. Tem o Ferruccio, que tem uma pergunta, ele chegou. Tudo bem, Ferruccio? Como está? Tudo bom, Ferruccio? Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu não consegui, eu estava numa instância abaixo da participação, mas eu vi toda a palestra. Paulo, parabéns. Obrigado. Você, na apresentação que fez, você contextualizou algumas coisas que me chamaram muito a atenção em relação à importância que o 5G tem no processo da evolução das atividades humanas, eu não diria só industrial, humanas em relação ao volume do tráfego de dados por conta da possibilidade que esse sistema ele implementa. Algumas colocações que eu achei muito interessante. Por exemplo, na área de geotecnologia, nós temos um problema sério pelo volume dos Big Data muito, mas muito grande. Na hora que você faz o envio, o recebimento desses dados, você consegue facilitar através do 5G e ainda com algumas implementações de tecnologia ficariam mais fáceis. O Giancarlo fez um comentário a respeito da fabricação de peças. Quando você tem a fabricação de peças através das impressoras 3D, elas têm certos parâmetros que nessa usinagem que você acabou de falar, você elimina. Por exemplo, eu tenho um fornecedor, é um caso de um envolvimento que eu tinha. A fábrica produzia parte do material na China, na Índia, a usinagem desse material era feita no Canadá, a cimentação da superfície da peça era feita nos Estados Unidos e a peça vinha para cá. Quer dizer, você pode pegar isso, colocar dentro do teu cliente, que pelo volume de materiais que ele usa, daquele respectivo item, ele usina na própria fábrica dele, na própria unidade dele, as peças, independentes dessas questões que eu acabei de falar. E se houver necessidade, você só agrega uma linha ou outra para complementar isso sob a orientação deles,
com certeza você vai baratear custo, você vai agilizar o processo, essas importações que você demora, às vezes, 1 ano para você fazer com que, desde o pedido, a peça chegue até a tua empresa, ela vai acontecer numa questão de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, na pior das hipóteses, vamos lá, dependendo do caso, vão facilitar por demais essas questões. Quando você fala de segurança, isso chama a nossa atenção, porque nós estamos passando por um cenário onde as mídias sociais estão mostrando isso para nós, coisa que você acabou de colocar há pouco. Eu vejo que, a partir da tecnologia, a gente vai conseguir ter mais facilidade de segurança nesse tráfego de dados. Você falou do fatiamento, mas isso que você colocou, ele é pontual, porque isso é dentro de uma estrutura montada na fábrica. Mas você pode ter esse fatiamento para uso coletivo. Isso, rede pública na sociedade. Também. Sim. E daí, por conta disso, você elimina essas dificuldades que hoje estão tendo, com programas Open Service que estão aparecendo no sistema, facilitando as coisas. Eu achei muito interessante, parabéns pela tua apresentação, Paulo, e parabéns para você, Antônio e Giancarlo, por vocês estarem trazendo uma pessoa no nível do Paulo para nos ajudar nas atividades do IEP. Parabéns. Legal, Paulo, achei interessante ali no começo da tua apresentação que você falou que seria por um outro... Moura, acho que está travando, Moura. Moura, você travou-se. Você travou-se. Ó, 5G aí, Paulo. 5G já resolveu. Confiabilidade da rede. Você já resolveu esse problema com 5G. O Moro, eu acho que ele entrou num loop lá, travou ele. Enquanto ele... Giancarlo, posso fazer um comentário aqui? Esteja à vontade. Paulo, já que você fez essa observação de segurança, frente a essas coisas que a gente está vendo aí nas mídias sociais, esse 5G, ele consegue nos ajudar nessa linha que nós acabamos de conversar? Sem dúvida. A grande discussão, e por isso houve aquele tema de alguns países banirem determinados fabricantes, né? Porque você vai ter que confiar muito no fabricante do equipamento, ou seja, em quem vai te prover a infraestrutura. Porque não adianta eu ter um protocolo muito seguro se o equipamento foi pensado em vazar, né? Aí não vai resolver o problema. Mas, levando-se em conta os fabricantes que não padecem desse mal, né? Ou seja, empresas idôneas, sim, nós vamos resolver muito essa questão de alguém invadir a rede. Porque a própria arquitetura da rede 5G já dificulta muito, mas muito mesmo, o hackeamento, a entrada de alguém estranho que não seja credenciado naquela rede. Legal. Paulo, caiu minha conexão, desculpe. Entrou uma ligação telefônica e acabou derrubando minha conexão. Uma pergunta. Você comentou ali no início da apresentação que seria um outro tema para ser discutido. Você se recorda bem? Sim, sim. Quando eu comentei da importância do ser humano no processo, né? Okay. Muita gente pensa que indústria 4.0 é tudo fábrica de luz apagada e as pessoas estão fora do contexto. Uhum. E esse tema de sociedade e indústria 5.0, eu comentei, pode ser um tema para uma outra conversa dessas, né? Porque também já começa a se gerar muito ruído. Eu só lamento, assim, né? Às vezes a ansiedade de fazer negócio supera a racionalidade, né? E acabam queimando um conceito, estragando um conceito, como tem acontecido com a indústria 4.0, que às vezes eu vou conversar com um empresário médio ou pequeno, né? E assim, eu levo pelo menos 2 horas para acalmá-lo, tá? Para ele entender que indústria 4.0 eu não tenho que sair investindo milhões em computadores e tal, que eu
começo pensando o modelo de negócio, começo pensando como que eu vou agregar serviço ou transformar meu produto em serviço. Até uma das empresas que eu citei, que trabalham com confecção, elas fazem confecção de uniforme para as indústrias, né? Indústria, mineração e tal. E o primeiro desafio foi esse. Aí, quando ele começou a entender o conceito que eu expliquei, eu falei, olha, na verdade a empresa não quer comprar uniforme. Ela quer comprar a função do uniforme. Você já pensou se o teu uniforme puder desempenhar mais funções para ele? E nós demos o exemplo que tinha acontecido há pouco tempo, numa explosão de um forno, né? Que machucou muita gente e tal. E eu disse para ele, imagina se o teu uniforme dissesse para o chefe de segurança daquela empresa, no momento exato, quais pessoas estavam na área de risco, quais pessoas estavam seguras. O quanto valeria essa informação? Então, assim, mudar a forma de pensar para uma forma de serviço já é o primeiro passo que o empresário pode dar. E olha, ele não pensar isso não custou, né? Então, nós falamos, olha, pensa bastante, porque você corre um sério risco de automatizar uma empresa que vai fazer máquina de escrever ou carburador. Tá? Sim, É o exatamente. seguinte, exceto por aqueles vintage que gostam de colecionar isso, né? Em termos de produção, não faz sentido, né? Então, o primeiro recado é esse, né? Entenda melhor teu negócio para que você possa pensar a tua empresa nesse novo ambiente. Porque se você sair investindo, não necessariamente vai ser o melhor investimento, né? Pode ser que você jogue dinheiro fora. Ok. Então vamos encaixar esse tema para mês de maio, pode ser? Vamos ver data. Depois a gente pode trocar um pouco de mensagem e ver qual a Ok, melhor aí eu data. passo para você a planilha de controle do mês de maio, né? E Isso, aí definimos a data, o tema já é legal. esse que você agora propôs, né? Acho bem interessante porque tem tudo a ver. Foi a primeira pergunta, né, Ferrucci, que você fez para mim. O que a indústria 4.0 vai fazer? Vai acabar com o ser humano? Tudo vai ser Não, automático? então, Pô, foi o Deixa eu só primeiro entrar na dele, jogada, né? porque a primeira vez que a gente falou sobre a indústria 4.0 com o Antônio aqui no IEP, ficou uma imagem, pelo jeito, que ela não saiu ainda, né, Amora? Ficou uma imagem É, muito preocupado que a indústria 4.0 vai matar com todo mundo. Não é que seja nem isso. É que uma das preocupações é que a gente mantém esse indivíduo em alerta, como você acabou de falar, do 5G assustando as pessoas, que o cara não vai só não mais fazer aquilo, mas ele vai ser promovido para poder até, às vezes, ganhar mais em função disso. isso. Ele vai ser Agora, capacitado, né? se você me permitir, nós estamos com Tá? uma programação bastante interessante, depois eu quero que você converse com o Antônio e com o Fedalto. Talvez a gente antecipe isso, Moura, porque eu tive uma reunião há pouco e nós decidimos algumas coisas, onde temas dessa natureza a gente vai começar a trazer de uma forma mais ampla. Aí eu converso com você, Moura e Fedalto, você acerta com o Paulo a possibilidade de a gente poder operacionalizar, Paulo, até para você entender, a gente tem interesse agora, nesse início do ano, mexer com alguns temas comportamentais, aonde esse Covid mostrou para nós, nos mostrou a possibilidade de você ter mudanças de paradigmas nas atividades humanas. Você fez uma boa colocação, somando com o que o Moura acabou de falar. Eu acho que dá para somar isso. Dá uma conversada depois. Eu falo contigo, você fala com o Paulo. Eu acho que vai ser muito legal. Foi muito bem contextualizado o contexto. Eu acho que tudo isso não é para assustar ninguém. É para que a gente pense uma forma de forma com parcimônia, a gente discuta, elevando o moral das pessoas, porque a moral está muito baixa. Todo mundo pensa que vai acabar, vai morrer, vai destruir, entendeu? E a vida não é bem assim. A gente tem que saber enfrentar esses desafios, né? E nós estamos preparados para isso, né? Temos um grupo de guerreiros aí que nos ajudam para a gente vencer
essa catástrofe mental que alguns querem jogar na cabeça dos outros. Aí. Legal? Exato. O que vai ser legal, né, Paulo, vai ser a tecnologia 5G na indústria 4.0 com gestão Lean, né? As 3 tecnologias juntas, né? E a gestão Lean sempre focado nas melhorias contínuas, mas respeitando o ser humano, como a gente sabe que o japonês ele pensa bem de uma maneira bem diferente nesse aspecto, né? Exato. Em meu nome, eu agradeço, Paulo, você ter aceitado aí o nosso convite. Sabia que você ia estourar a boca do balão novamente. Realmente é uma apresentação fantástica, boa, com bastante embasamento, com um português bem simples e claro, né? Não ficou nenhuma dúvida e realmente, como o próprio Ferrucci comentou, né? O IEP está preocupado em colocar alguns temas aí na frente, né? Da carruagem, de repente, não em maio, mas meio que no próximo mês, está fazendo esse outro tema que você sugeriu agora, tá bom? Eu agradeço em meu nome, em nome do IEP, tá, a tua participação, e vamos em frente. Agradeço a todos pela participação aí, a troca de ideias, o interesse. Me coloco com certeza à disposição para a gente abordar esse tema, porque, assim, até como da natureza do engenheiro, né? A gente quer sempre trazer a indústria nacional, as empresas aqui do Brasil, para o patamar de primeiro mundo, né? E eu acho que faz parte da nossa obrigação difundir essa cultura do que está acontecendo com 4G, com indústria 4.0, com 5G e agora com o conceito de indústria e sociedade 5.0. A gente tem que levar isso para o maior número possível de pessoas e que elas multipliquem, né? Eu acho que é uma boa ação que o IEP está fazendo e podem contar com o meu apoio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigado a participação de todos. Um abraço. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.